Hoje o nosso papo é sobre as raízes da função do segundo grau. Vamos embora comigo? Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. O meu nome é Fábio e hoje a gente vai dar prosseguimento aí no nosso papo sobre função do segundo grau, falando das raízes da função, ou zeros da função, né? Bom, antes de a gente começar o nosso papo aqui, muito importante, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza aí que esses vídeos vão contribuir de alguma forma aí para a sua trajetória na matemática, beleza? Bom, então vamos ao que interessa, raízes da função do segundo grau. Primeiro, o que são as raízes, né, que também são chamadas de zeros da função, mas nada mais são do que o valor de x, ou os valores de x, né, quando o f de x é igual a zero, tá? Fábio, como é que a gente resolve e acha essas tais raízes, né? Bom, é através da famosa e ilustre fórmula de Bhaskara, né? Que tanto é cobrado em várias provas, em vestibulares, etc. E ela tem esse formato aí, né? Que à primeira vista assusta um pouco, né? Que é o menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Uma coisa importante para se saber aí sobre a fórmula de Bhaskara, né? Antes da gente entrar no detalhe, é o seguinte. O a, b e c que estão aí nessa fórmula nada mais é do que os coeficientes que estão na função genérica aí, né? Aquele ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Isso é muito importante, só para você saber de onde eles vêm. E a outra coisa é o seguinte, o que está dentro da raiz aí, que é o b ao quadrado menos 4ac, ele também é chamado de delta. Então você vai ver muita gente falando delta aí, né? Menos b mais ou menos raiz de delta, por exemplo, né? Então isso também é muito comum, tá? Então eu coloquei até aí embaixo, ó, que o delta é o b2 menos 4ac, tá? O b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Então ela também tem esse formatinho aí de menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Você vai ver esse formato em algumas questões também. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo aqui para ver como é que a gente resolve isso na prática, né? E para isso a gente vai usar o exemplo lá da nossa fábrica de guitarras que a gente já tinha visto aí nas aulas anteriores sobre função de segundo grau, tá? Bom, então tá lá o lucro em função do preço que o dono da fábrica resolve vender as guitarras, né? Se você ainda não viu o exemplo, quer entender um pouquinho melhor desse exemplo para chegar nessa função aí, eu vou colocar aqui o primeiro vídeo que a gente fala um pouquinho, define a função, né? Depois a gente tem um vídeo falando do gráfico, muito importante que você veja para completar aí o seu conhecimento sobre função de segundo grau. E aí tem uma pergunta que eu coloquei aí, ó, quais os preços em que o lucro com a venda das guitarras seria zero? Ou seja, para quais preços lá que o dono da fábrica resolve vender as guitarras que ele teria lucro zero? Isso nada mais é do que o quê? As raízes da função, tá bom? Então vamos lá usar a nossa fórmula de Bhaskara. Vou substituir cada um. Quem é o B? O B é o 1700, né? Então tá lá, menos 1700 mais ou menos raiz de 1700 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o A, vezes o C, que é menos 600 mil. Isso tudo dividido por 2 vezes o A, que é menos 1, né? Então 2 vezes menos 1, tá bom? Tá lá, x é igual, resolvendo nesse monte de conta aí, né? A gente vai achar menos 1.700 mais ou menos 700 dividido por menos 2. Aí tem aquela pergunta, né? Fábio, mas como que esse mais menos aí, né? Porque isso é uma coisa estranha, né? Como assim mais e menos? Na verdade, a fórmula de Bhaskara é como se ela tivesse em duas fórmulas, né? Uma que tem o sinal de mais aí entre o menos b e o radical, né? E a outra que tem o menos, tá? Por quê? Porque são dois valores. A gente um pouquinho mais para frente vai ver graficamente por que isso acontece, tá? Mas a função segundo grau, ela pode ter até duas raízes, tá? Então, mais para frente a gente vai entrar nesse detalhe um pouquinho mais, mas por enquanto a gente vai tentar achar essas duas raízes, né? Uma a gente vai achar usando o sinal de mais e a outra a gente vai achar usando o sinal de menos, tá? Então vamos lá, ó. Pegando o menos 1.700 mais 700 e dividindo por menos 2, menos 1.700 mais 700 vai dar menos 1.000. Né? Menos 1.000 dividido por menos 2, aí eu troco o sinal, né? Então menos com menos vai dar mais, né? 1.000 dividido por 2 vai dar 500, tá? Então essa é a primeira raiz, x igual a 500. Isso significa que quando o preço é 500, o lucro é zero, beleza? E a outra? A outra é quando eu pego menos 1.700 menos 700, ou seja, menos e menos, eu vou somar os valores aí, né? Então menos 1.700 menos 700 vai dar 2.400. Dividido por menos 2, aí eu vou ter um valor positivo, que é de 1.200, tá? Então essa é a outra raiz, beleza? Então eu tenho essas duas raízes, 500 e 1.200, beleza? Pessoal, a interpretação desse problema, né, para quem já viu os nossos vídeos anteriores, é o seguinte: com os valores de 500, que é exatamente o custo, né, que o dono da fábrica
tem para fabricar as guitarras, ele vai ter lucro zero. Isso é intuitivo, a gente já tinha até falado isso lá na nossa aula de gráfico, né? E o outro valor é o quê? É quando o preço é 1.200. Isso por quê? Porque quando é que ele define aquele preço, naquela função preço, 1.200 é o preço mais alto que ele pode colocar. E aí, quando ele bota um preço muito alto, ele percebe que ele não tem demanda por aquela guitarra, ou seja, ele não vende nenhuma guitarra porque o preço está muito alto. Beleza, pessoal? Essa é a interpretação. Então, gente, terminamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clica no like, isso é muito importante pra gente. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço!